Meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, de Cristo, da Bíblia, esse tal é mentiroso. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé aqui não vem de nós. Eu estava mexendo ainda agora no meu Facebook, né? E recebi uma mensagem no Messenger. E a pessoa veio falando que Jesus está voltando e que é o único povo que ele prometeu a sua volta, que está esperando ele, aguardando, os judeus, que tem que chamar Jesus de Yeshua, e trazendo um montão de versículos da Bíblia e usando como uma doutrina, né? E misturando tudo, fazendo uma lambança, não sabendo manejar a palavra de Deus, como Paulo fala com Timóteo, né? Se eu não me engano, é 2 Timóteo, ele fala que ele sabendo manejar bem a palavra da verdade. Então, a gente sabe que se manejar bem, está falando de dividir, de saber trazer as coisas que são da igreja e as coisas que são de Israel, como está escrito na palavra de Deus. E a gente consegue ver que o Senhor Jesus, ele veio para quem? Para os seus quem? Judeus. E os seus não o aceitaram. Então, a todos quanto aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como eu trouxe aqui em João 1, né? A partir do versículo 11, para a gente poder entender, fazer a separação entre esses povos. Hoje nós temos 3 testemunhos aqui na Terra. Temos, primeiramente, a Igreja de Deus, que é o povo celestial. Temos o Israel, que é o povo terreno de Deus, e temos o mundo, que é os gregos ou os gentis. Então, todo tempo, nós temos que entender que são 3 testemunhos que tem, que tem hoje no mundo. A igreja, o testemunho dela, e nesse momento, infelizmente, é o de Laodiceia, onde ela está misturada com essa massa professante, tanto que se diz cristão judaico, que não existe, um cristão mundano também, umas coisas misturadas, que estão misturadas realmente. E a gente vê que essas 3 porções de massa, onde é misturado o fermento, também podemos aplicar, né, figuradamente, que são esses 3 testemunhos, né, tanto do mundo de Israel quanto o da igreja, que estão todos misturados e crescendo com um fermento que está terrível. Então a gente vai ver aqui, vamos começar aqui no versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Judeus. E quem não recebeu? Os seus, judeus. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem. Então não é os que falam Yeshua, não sei como é que se pronuncia, não é os que sabem falar o nome do Senhor Jesus em hebraico, mas a todo que crê, não no seu, que creem no seu nome. Deus lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Então, é crerem no seu nome, crerem na sua obra. Não é crer que tem que falar o nome de tal maneira, tá? E muita, não, até falando que tem que crer que no seu nome, crer que o nome dele, crer no que Jesus Cristo foi ele mesmo que fez essa obra redentora, como a gente vai ver. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então, todo aquele que é nascido de Deus, como a palavra de Deus fala em João 6. Ou seja, a gente vê que para a gente poder ir até o Senhor Jesus, somente se for nascido de Deus. Ou seja, não tem como ir ao Senhor Jesus sem ser nascido de Deus. No máximo, a pessoa vai estar indo atrás de alguém para poder dar algum benefício a ela, do mesmo jeito que aqueles judeus
estavam indo em João 6. Tem vários vídeos meus falando sobre isso. Veja e vamos seguir. Vamos em Romanos 10, se eu não me engano, é o último versículo, 32, eu acho. Não, desculpa, Romanos não. 1 Coríntios 10. Aqui. 1 Coríntios 10, versículo 32. Não vos tornei causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos ou gentis ou mundanos, tá? Então, 2. Nem a igreja de Deus. Então, aqui fica bem claro que o Senhor tem visto, na vista do Senhor agora, tem três povos que ele está vendo, que é a igreja e judeus e gentis, gregos ou mundanos, vamos falar assim. Então, todavia, sendo judeu ou sendo grego, creu em Cristo Jesus, passa a ser igreja e não mais nada, apenas crendo que ele morreu em nossos pecados, como a gente vai ver agora aqui em 1 Coríntios mesmo, no 15, a gente vai ver nesses primeiros 4 versículos que Paulo vem trazendo. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais. Então, a única coisa que temos que perseverar é nesse evangelho, pelo qual também sois salvos. Então, o que nos salva é esse evangelho. Se é que o conserveis tal como vou-lo anunciei. Então, nós temos que conservar tal como ele nos anunciou, mediante a palavra, do mesmo jeito que a palavra de Deus está falando que é. Não, eu acho que tem que ser assim. Não, é do jeito que a palavra está falando. Se não é que crestes em vão. Então, o crer em vão, eu falar aqui, não, mas tem que falar o nome do Senhor Jesus de tal maneira, mas inventar coisas. Não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para poder ter salvação. Então, qualquer coisa que eu venha acrescentar à minha salvação, eu tenho já errado. Então, eu realmente não tenho a salvação quando eu acredito que eu tenho que fazer algo a mais além do que crer. Que realmente é isso que essa palavra está falando. Crer no quê? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Então, o que Paulo recebeu? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, segundo a palavra de Deus, ele está falando que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, acabou o problema, está resolvido. Que foi sepultado. Então, ele foi sepultado. E a gente sabe que a palavra de Deus fala que ele morreu como cordeiro inocente na cruz, que ele derramou o seu sangue por nós. Que foi ressuscitado ao terceiro dia. E assim está escrito na palavra de Deus. Está escrito antes mesmo dele morrer, que convinha que ele morresse. Ele ia morrer, ele ia ressuscitar. A gente vê lá em Daniel que o Messias seria cortado por um tempo. Então, o povo de Israel iria firmar o pacto firme com com o príncipe do povo que há de vir, que destruiu o templo, como está escrito lá em Daniel 9, acho, se não me engano, no versículo 17. Quem lê, entenda. Então, todavia, a gente vê ali que ali naquele contexto não está a igreja. Por quê? Porque a igreja é um parênteses, é algo que não existia, que era um mistério que estava escondido em Deus. Então, a gente agora começa a ver que a igreja, do mesmo jeito que ela entrou em secreto, ela também vai sair em secreto. Nós aguardamos a estrela da alva surgir em nossos corações, como está escrito lá em 2 Pedro 1, no versículo, acho que é 19. Vamos dar uma olhada lá?
2 Pedro 1, o versículo 19. Então, e é bom que muita gente fala, não, mas a gente vai ver a questão da palavra profética, que nunca, a palavra deixa bem claro, nunca foi revelada, nunca foi feita por vontade do homem. Ou seja, o homem nunca, cada um interpreta de um jeito. Não, a palavra de Deus já deixa bem claro. Vamos começar, 19. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos. Então, nós temos o quê? A palavra profética, que é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. E bem estamos o quê? Atentos. Devemos estar atentos nela, na palavra profética. Como uma candeia que alumia em lugar escuro. Então, essa palavra é uma pequena luz que clareia em lugar escuro. Ou seja, o nosso passo é por fé. A gente está vendo aonde a gente está, mas a gente não vê aonde vai o nosso próximo pé. Porque nós não andamos por vista, mas sim por fé, como fala a palavra de Deus. Até que o dia amanheça. Então nós esperamos o dia amanhecer para sair dessa escuridão. E a estrela da alva surja em vossos corações. Então nós aguardamos a estrela da alva surgir dos nossos corações. Ou seja, nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus para no arrebatamento, como a palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses 4, em 1 Coríntios 15, que nós vemos claramente falando sobre isso. E aí sobre a palavra, né, profética, vamos continuar. Sabendo primeiramente isto. Então temos que saber primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então não adianta quem fala, não, mas eu interpreto assim, você assim vai. Não, nunca foi de particular interpretação. Só tem uma interpretação. A palavra de Deus é interpretada pela própria palavra de Deus. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, toda a profecia foi traga movida pelo Espírito Santo. Então, Pedro, João, Paulo, seja quem for que escreveu, foi escrevido movido pelo Espírito Santo, não trouxe seu palpite, a sua opinião. Entendam isso. E, eu entendi desse jeito. Não é. A palavra de Deus, ela se interpreta mediante a palavra de Deus. A gente entende que quando fala de limpeza por meio da água, lava pés, tudo isso é o quê? Água da palavra, como está escrito. Então a gente sabe que uma verdadeira figura nos salva. Não o despojamento da água, ou seja, não a limpeza da água pelo exterior, mas a indagação de uma boa consciência para com o Senhor. Qual boa consciência? Que Cristo Jesus já morreu pelos nossos pecados, como a gente leu lá em 1 Coríntios 15. Então, é isso a boa indagação. O que? A lavagem por meio da água, da palavra, como está em Efésios 5. Tá? Leia a palavra. O problema do homem é não ler a palavra de Deus e pelo que os outros falam. Igual, eu estou falando mediante a palavra de Deus. Tá bom, vou aceitar, vou crer. Não. Pega a palavra de Deus e confere e veja se o que eu estou trazendo, o que eu estou falando, está alinhado com a palavra de Deus. A gente encontra na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 14, que falando que fale um, fale dois, e os outros julguem. Julgar o que? A palavra de Deus? Não. Julgar o que está trazendo a palavra. Ou seja, para ver se a pessoa está trazendo algo, está concordando, está de acordo com a palavra. Igualmente, os de Bereia, em Atos 17, versículos 10 e 11,
falam que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez. Ou seja, eles pesquisavam todos os dias para ver se as coisas que Paulo estava falando para eles realmente estavam de acordo, estavam concordes com a palavra de Deus. E isso que a gente tem que trazer na nossa vida. Então, primeiramente, quando a gente fala de vinda do Senhor Jesus, a gente tem que entender uma coisa. Qual vinda nós estamos falando? A vinda dele como estrela da alva, que é o arrebatamento, que é 1 Tessalonicenses, que é 1 Tessalonicenses 4, que é 1 Corinto 15. Então a gente tem que entender isso. E 2 Corinto 5 também fala, né, que a gente aguarda se deixar esse corpo e receber um novo corpo, a gente aguarda ser transformado, ou seja, está falando do arrebatamento também. Mas as duas passagens que estão falando mais claramente é 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4. E a gente tem que entender que o arrebatamento é algo que a gente não espera sinal, algo que a gente não espera alguma coisa para ver. E a própria palavra de Deus pega e traz uma coisa muito interessante. Vamos em Romanos 11. A gente vê aqui que Paulo ele começa aqui a falar, né, a questão do sentimento dele. Ele começou lá em Romanos 9 e ele vem trazendo até aqui, discorrendo que ele está triste, porque o povo dele estava com o coração endurecido, estava com o espírito de entorpecido, como a palavra mesmo fala. Ou seja, eles não conseguiam ver como haviam profecias que já prediziam essas coisas, que eles ficariam privados de ver essas coisas, mas por um pouco de tempo. Ou seja, em parte também, a gente consegue ver que os judeus eles são inimigos do evangelho por nossa culpa, por causa da nossa insensatez. Ou seja, nós causamos neles uma inveja, uma raiva tão grande. Ou seja, aqueles que não eram chamados filhos, que não eram povo de Deus, como está em Romanos 9, estão chamados filhos de Deus. Vamos dar uma ida rapidinho em Romanos 9, ao qual ele vem discorrendo, né? Mas aqui no final fica bem claro. 26. 25, aliás. Como diz a ele também em Oséias: chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, e aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então, é essa condição da igreja. A gente não é povo de Deus. Nós somos filhos do Deus vivo, como a gente viu lá em João. Mas tanto nós quanto os judeus que se convertem ao cristianismo, e não eu estou falando de um cristianismo judaico. Se a pessoa se converte, ela deixa de ser judeu. A gente tem que entender que Hebreus é uma carta escrita para judeus que se converteram do judaísmo para o cristianismo. E as outras cartas, Romano, como todas as cartas que Paulo escreveu, são cartas para gentis, para gregos, para mundanos, que viraram cristãos. Mas nós agora temos que entender isso. Seja gentil ou seja judeu, crer em Cristo Jesus tá fora do mundo, né? De ser gentil, deixa de ser gentil, ou se era judeu, deixa de ser judeu e agora passa a ser o quê? Igreja.
Também Isaías exclama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. Olha só, a areia do mar é o povo de quem? De Israel. E como o Senhor chama Abraão, pergunta se ele pode contar a areia do mar, e essa areia do mar simboliza quem? Esse povo, que é o quê? Israel. E as estrelas do céu é o povo celestial, é a igreja. O remanescente é que será salvo. Ou seja, é aquele remanescente que depois da igreja sair aqui da terra, que o Senhor vai, que a gente vai ver agora em Romanos 5, em Romanos 11, aliás, que ele vai quebrar os galhos, jambujeiros, que somos nós, os cristãos, que estamos enxertados na oliveira, contra a natureza, ou seja, nós vamos ser enxertados novamente, novamente não, a gente vai ser quebrado para os judeus, que são os ramos naturais, voltarem a ser enxertados. Quando isso acontece? No mesmo momento que o Senhor vomita Laodiceia, ou seja, que ele recolhe a sua igreja, ele tira o trigo e sobra só joio, e ele cospe, vomita esse joio da sua boca. Ele vai vomitar esse testemunho da igreja. Ou seja, dali em diante, o Senhor passa a considerar novamente o testemunho de Israel. A gente tem que entender muito bem isso. A gente vai trazer agora aqui. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, o remanescente é aquele que não vai vai adorar, não vai adorar o anticristo, é aquele que vai negar realmente, vai reconhecer que aqueles que eles crucificaram era o Cristo. E aí a gente vai ver mais à frente. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra. Entendam isso, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, como o Senhor Jesus mesmo fala. Importa que a palavra de Deus se cumpra. A palavra de Deus passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Então, está escrito, vai se cumprir. A Bíblia é um jornal de amanhã, ele é o jornal mais fresco que existe. Ele está dizendo as coisas que aconteceram, as coisas que vão acontecer. Então, as coisas que estão acontecendo. Esse é a Bíblia, é a palavra de Deus, consumando-a e abreviando-a. Então, ele está consumando e ele está abreviando a sua palavra. E como antes disse, como antes dissera Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos sido feito como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Então aqui a gente vê bem claro no partir do 30, que diremos, pois, que os gentis que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé, e não de pronunciar o nome Yeshua, e não de pronunciar o nome de tal maneira, sabe? Entenda isso. Mas Israel buscava a lei da justiça, não atingiu a lei. Por quê? Porque não a buscava pela fé, mas como pelas obras. Então, sai desse negócio de ter que falar, eu tenho que fazer tal curso, eu tenho que aprender a falar o nome do Senhor Jesus em hebraico, porque senão eu não vou ser salvo. Isso é obra. Esquece isso. E tropeçaram na pedra de tropeço. Não tropece nessa pedra. Ele é rocha, ele é pedra, mas de fundação. Se você não estiver apoiado em cima dele, você vai tropeçar e vai cair. E que grande vai ser essa queda. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião
uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E quem nele crê não será confundido. Então é pelo crer. Eu vou dar uma saída só um minutinho. Já volto já. Bom, retomando, vamos lá para Romanos 11. E aqui novamente ele começa a falar, né? Leiam, pegue a Bíblia, leia. O problema da gente errar é por não pesquisar as escrituras. Ele começa falando que é tristeza no coração dele, o povo dele. Então ele todo tempo ele está querendo que o povo dele sinta ciúme e inveja dos gentis, que ele possa conseguir por meio disso salvar pelo menos alguns. Então a gente lê, muito importante ler fazer a leitura, e ele vem falando sobre essas questões, ele vem falando do zambujeiro, do gentil estar se gloriando, vangloriando, né, que é uma glória vã, de estar falando que agora ele assumiu o lugar do judeu, ou se não agora ele é igual ao judeu. Não tem diferença quando a gente entende que ambos, todos nós, ou seja, judeu ou gentil, nós todos estamos debaixo de pecado, todos nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, fé na sua obra redentora, e não no que a gente acha que pode fazer ou acha que fez. Então, aqui ele vem falando, né, sobre o zambujeiro ser quebrado, né, porque está enxertado no lugar dos ramos natural da oliveira. Aí pega e fala sobre que vai ser cortado, obviamente, porque por causa da incredulidade, e novamente vai ser enxertado a natural oliveira. E quando essa oliveira vai ser enxertada? Quando a igreja não estiver aqui, quando houver a completa apostasia, como a gente vai ver lá em 2 Tessalonicenses daqui a pouquinho. Então, aqui no 25, vem uma chave muito importante para a gente poder abrir a mente, para a gente poder ter entendimento disso. A gente já viu, né, que o Senhor tem 3 povos, que tem Israel, que é o povo terreno, a igreja, que é o povo celestial, e tem os mundanos, os gentis, os que são do mundo. Então, o Senhor tem esses 3 povos agora na sua visão. O Deus, ele enxerga plenamente. É isso, a gente viu lá em 1 Coríntios 10, a gente consegue observar essas coisas. Então, agora esse versículo 25, ele vai fechar, vai nos jogar também, que é um versículo, o capítulo também, que está concorde, está na mesma vibração sonora, na mesma harmonia, que é lá em 1 Corinto, lá em Atos 15, que é onde fala também que, escutem, a gente vai lá para Atos 15 para a gente poder ter um entendimento melhor. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Então era um mistério que estava escondido em Deus, que é o da igreja, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Agora aqui está a chave. Até que a plenitude dos gentis haja entrado. Então, até que a plenitude dos gentis haja entrado. Vamos lá, a gente voltar aqui, tá? Mas vamos dar uma ida logo lá em Atos. Atos 15. Deixa eu botar essa foto pra cá. Atos 15. Aqui, o interessante, o nosso versículo está mais abaixo. Mas o interessante é que é por graça, por fé. Olha só. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Nós vemos em Efésios, como fala que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Ou que o Romanos 8 fala que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então a gente entende que é tudo por fé. Quando cremos, somos selados com o Espírito Santo de Deus, como a palavra fala. E não fez distinção alguma
entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. É pela fé, não é pelo falar de tal jeito, tem que pronunciar o nome e tal, tem que estar agora se associando ao judaísmo. Não existe isso. A palavra de Deus deixa bem claro. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sob a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Então ele está falando o quê? Sobre a lei, sobre se nem eles puderam suportar, eles não conseguem, não existe quem cumpra a lei. Como está falando em Gálatas, nós vemos claramente que pela lei ninguém é justificado. Ou seja, não tem como viver pela lei. Nós vivemos em Cristo, sabendo que Ele sim já cumpriu toda a lei. Mas cremos que somos salvos pela graça da graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Aqui são os discípulos, aqui são os judeus, porque ele está aqui dando testemunho sobre o que Pedro foi e pregou os gentis que eram da família, dos amigos do centurião Cornélio. Ou seja, era algo que o Senhor fez para mostrar que ele também dava o Espírito Santo aos gentis e não estava fazendo uma igreja judaica, igreja dos gentis. Não, é um só corpo, como a palavra mostra, é uma só, nós estamos em unidade, é um só pão, é um só corpo, é um só batismo, é unidade. Então, então toda multidão se calou. Então tem que se calar. E escutava a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentis. Depois que se calaram, Tiago, tomando a palavra, disse: irmãos, ouvir-me. Então Tiago tomou a palavra e Tiago vem contando a respeito de Pedro, que ele foi que o Senhor visitou ele para poder tomar um povo dentre os gentios. Veja, Simão relatou como primeiro Deus visitou os gentis para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Lembra daquele versículo que eu falei lá em Efésios? Então, esse 14, ele está em contexto. E o 15 e o 16 também. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois, entende? Depois, a gente volta lá para o 25 de Romanos já. Romanos 11, versículo 25. Depois disto o quê? Do Senhor te tomar um povo dentre os gentis para o seu nome, e como concordam a palavra dos profetas. Depois disto, voltarei o quê? E reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo. Então, o Senhor, ele vai retornar e vai reedificar esse tabernáculo de Davi. Entende? Ele, depois de quê? De tomar um povo dentre os gentis para o seu nome. E aí eu falo o quê? Aquela questão de Daniel, que fala o quê? Que depois o Messias vai vir e vai acabar, vai cessar com tudo, ele vai restabelecer o povo de Israel, vai fechar, no caso, as 70 semanas e vai entrar no quê? No reino. Então a gente vai ver com mais calma, mas a gente vai primeiro voltar lá em Romanos para a gente poder entender um pouquinho melhor. Romanos 11, a gente viu, né, como está na mesma frequência, a partir do 25.
porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Então é algo que era um mistério que estava escondido em Deus novamente, para que não presumais de vós mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Assim, todo o Israel será salvo. Quando todo Israel será salvo? Quando a plenitude dos gentios tiver entrado. Como está escrito. Então a palavra mesmo está já explicando. Se interpreta a palavra de Deus pela palavra de Deus. Então assim, e assim todo o Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então, quando a gente lê Daniel, a gente tem que entender que esse parênteses dos gentios, que é a igreja, dos gentios se converterem, do Senhor tomar um povo dentre os gentios para seu nome, não está ali. Em Daniel, a gente sabe que faltam uma semana de anos. Então, são 7 anos, que é o período do quê? Da princípio das dores, 3 anos e meio, e a grande tribulação, que é os 3 anos e meio, os 3 últimos anos. Ou seja, que vai ser quando ele vai fazer o sacrifício, quando o anticristo vai se levantar, vai falar que é Deus, vai falar que ele, e aí ele vai estar onde? Ele vai ter um templo fake e ele vai habitar onde? Lá em Israel. Tudo isso tem que acontecer para a vinda de Cristo como sol da justiça e não como estrela da alva. E não para buscar a igreja. A igreja não passa por isso. Em Romanos 3, versículo 10 e 11, fala que o Senhor ele não vai permitir que a igreja passe por essa tribulação. E ele fala o quê? Que ele vem sem demora. A espera da igreja não é vendo nenhum sinal, é aguardando o Senhor Jesus vindo a qualquer momento. Então a gente vê que virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então, depois que ele tomar um povo dentre os gentios para o seu nome, a gente consegue ver que essa palavra está concordando lá com Atos 15. Então, é essa palavra. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles na verdade são inimigos por causa de vós. Então, por causa nossa, eles são o quê? Inimigos do quê? Do evangelho. Não adianta pregar um evangelho para lá em Israel. Eles vão destacar pedra. E todavia, quando eles falam do evangelho, a gente encontra Gálatas, que Paulo mostra que eles pregam um evangelho torcido. Eles pregam um evangelho com judaísmo no meio. Então, a gente tem que se atentar a isso. Mas, quanto à eleição, amados, por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, são sem troca, são sem arrependimento, são sem devolução, ou seja, não tem como ele quebrar essa promessa que ele tem feito para os judeus. Então, depois da igreja, aí sim ele volta a tratar com o seu povo terreno, que está agora, nesse momento, pausado. Pois, assim como vós outrora fostes desobedientes a Deus, então outra hora nós éramos o quê? Nem éramos nada, nem povo de Deus e muito menos filhos. Antes de Cristo vir, só eles que tinham acesso a Deus. Mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Então eles foram desobedientes, então a gente recebeu
essa premiação, ou seja, Deus nos colocou para poder colocar eles em ciúme. Deus, ele faz assim, a desobediência deles trouxe veio a salvação para nós. Assim também estes agora desobedientes. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Então, do mesmo jeito que nós fomos desobedientes, agora eles estão sendo desobedientes. E eles eram povo, e agora nós somos filhos. E agora Deus está mostrando que nós também, por meio da nossa desobediência da igreja que eu digo, do testemunho da igreja, ele vai, que é a hora que ele quebra os zambujeiros, é a hora que a igreja é vomitada, ou seja, quando ele tira a igreja aqui da terra, ele torna a trabalhar com o seu povo, volta o testemunho de Israel a ser contado aqui na terra, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, essa misericórdia, o nome disso é graça, é o favor imerecido, é o que nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu. Então, a gente sabe que é mediante a fé. Só para a gente não perder o gás, a gente já está aqui mesmo. Mas, no versículo 6, no versículo 5, melhor. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. E ele está falando aqui de judeus. Então, segundo a eleição da graça. Mas também está falando de nós. Então, aqui nós podemos ver que os judeus que vão vir a crer no Senhor Jesus depois de sair da igreja, é por graça. E como está escrito, venceu a todos debaixo da misericórdia. E nós que cremos também é por graça. E pela eleição da graça. O que? Vem de Deus, a salvação é celestial, não é pelo nosso bom desempenho, não é pela nossa obra, como aqui mesmo no versículo 6 fala, o versículo 6 ele é essencial, mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, é por graça, é por graça, é por graça. Como está escrito lá em Romanos, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Leia Efésios 2, leia a palavra de Deus. Então, nós conseguimos ver aqui claramente que o Senhor, ele vai reedificar o tabernáculo de Davi, ele vai fazer todas essas coisas. Quando ele vier, vamos em 2 Tessalonicenses 2, aqui não é o arrebatamento. O apóstolo Paulo está falando já, ele começa falando para eles não se preocuparem quanto à vinda de Cristo, quanto à nossa reunião com Ele. Ou seja, a gente não tem que ficar preocupado, entende? Se agora, será que o anticristo vai vir? Então ele já deixa bem claro no começo. E aí ele vem discorrendo, ele vai falando da apostasia que vai haver, do filho do pecado, né? Do filho da perdição. Ou seja, esse anticristo, essa perdição, primeiro que essa apostasia, ela vai haver quando não tiver mais o quê? Cristão aqui na terra. Vai haver só o quê? A casca, só o joio, só aqueles que professam ser cristãos. E são esses que vão perseguir os judeus juntamente com os judeus que vão crer na mentira, que vão seguir o anticristo. E tudo bem? Ninguém, no versículo 3, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelada o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o anticristo ele tem que se revelar. A gente tem
lá a palavra de Deus falando que a igreja não passa pela tribulação. A gente tem muito claro isso na igreja de Filadélfia, no testemunho dessa igreja, em Apocalipse 3, versículo 10 e 9. Ou seja, a gente vê claramente. E a gente também vê que o apóstolo Paulo, ele fala da gente ser arrebatado. Então aqui está muito claro que a vinda do Senhor Jesus, para reedificar o tabernáculo de Davi, como a gente viu lá em Atos, aliás, em Atos 15, e também em Romanos 11, ou seja, que ele vai desviar a impiedade da casa de Jacó, é agora, quando ele vem, o quê? E destrói o anticristo com o sopro da sua boca. Então, esse daqui fica muito claro. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é o objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, aparentando ser como Deus. Então, aqui está falando de Daniel, quando ele cessa o sacrifício, Daniel 9. Então, quando ele faz a firme aliança, a aliança, ali é a primeira besta, é a besta que surge do mar, ou seja, das nações, como está em Apocalipse 13. Então, aquela ali é a primeira besta. Então, são que vem do reino, ou seja, é liderada, né, por Roma, que é o povo, que é o príncipe do povo que há de vir, o quê? Que iria destruir de cidade, como está escrito lá. Então, o povo do príncipe que há de vir, que é o romano, a gente vê que quem destruiu o templo foram os romanos. Então é o povo do príncipe que há de vir. Então esse príncipe é romano. Mas agora, com quem vai fazer cessar esses sacrifícios vai ser dos judeus, que ele vai se levantar e ele vai dizer que é Deus. Ele vai se opor contra tudo. Então ele, na metade da semana, ele vai quebrar esse acordo que foi feito pela primeira besta. Muitas vezes a gente vai ler lá na palavra, a gente não consegue identificar essas duas bestas como aqui, mas realmente, somente lendo a palavra de Deus, com a guia do Espírito Santo, que a gente consegue entender, porque a palavra de Deus deixa bem claro, a palavra de Deus ela é maravilhosa, e quando a gente entende que tem duas bestas, uma do mar, ou seja, quando fala mar, fala de nações, e a outra da terra, com a única terra, a terra de Deus, a terra, ou seja, vai ser da terra que é a terra do Senhor, a terra do povo, que é o povo do Senhor. Então nós temos que entender isso. E agora vós sabeis que o que o detém, para que o seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. Quem é que detém? Nós sabemos que quem pode deter o anticristo, que vem com todo o poder, manifestação de Satanás, é alguém divino. Quem é que está aqui na Terra e habita no cristão individualmente e coletivamente no cristão, que foi dado para ficar para sempre no cristão, que vai subir no arrebatamento com o cristão, que vai levar o cristão até o Senhor, que é o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que detém. Uma vez me perguntaram, se o Espírito Santo sobe, quem é que fica aqui para convencer as pessoas? Como é que as pessoas vão crer? Entenda, o Espírito Santo é Deus. Do mesmo jeito que o Espírito Santo ele vai estar no céu, ele vai estar trabalhando aqui na terra ainda. Entenda isso. Ele subiu, ele não vai poder mais fazer nada. Então entenda que
é o Espírito Santo, é o que está embarreirando do iníquo, do filho do pecado, de que ele venha se manifestar. Agora vamos continuar. E então será revelado esse iníquo, a qual o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda. Então aqui é o Senhor Jesus vindo como sol da justiça. Ele vai vir e vai julgar as nações. Ele vai vir, vai aniquilar o anticristo, vai jogar as duas bestas dentro do lago de fogo. Ele vai, ainda vivas, ele também vai condenar aqueles que acreditaram na mentira, porque não quiseram crer na verdade, não receberam a verdade, como está escrito. E esse iníquo, cuja vinda é segunda a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Deus não quis dar o amor da verdade para eles, não é isso? Não. Deus já deu, está disponível para todo mundo. Só basta crer. Eles não querem receber esse amor da verdade. Então, quem não quer receber esse amor da verdade, vai crer na mentira. Então, creia enquanto dá tempo, porque quando a igreja sair, o Senhor vai enviar a operação do eu para que creiam na mentira. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. A palavra de Deus deixa bem claro. O Senhor Jesus fala: Pai, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus fala que isso está em João 17, versículo 17. Leia a Bíblia. Começa a ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia não é enganado. Leia. Leitura da palavra, oração e submissão ao Senhor. Entenda isso. Nós nascemos para ser dependente. Só que seja dependente do Senhor. Se você não for dependente do Senhor, você vai ser dependente de alguma outra coisa. Ou seja, de vício, ou seja, do que for, prostituição, mulher, pode ser o que for. Trabalho, pode ser família. Não pense, não, mas família é uma coisa boa. Você pode ser dependente de coisas lícitas e ilícitas. Muitas vezes as pessoas, quando a gente fala de ser dependente, a pessoa pensa logo em coisa ilícita, mas a pior dependência que tem no mundo é a dependência das coisas lícitas, porque as coisas ilícitas, até os mundanos vão olhar e falar assim: troço ruim, poxa, nojento. E igualmente a gente vê em 1 Samuel 15 que o Samuel manda destruir tudo, destruir as crianças de peito, as mulheres, tudo. E Saul pega e poupa o melhor das ovelhas do rebanho, os novilhos cevados, o próprio rei Agag, e quando é confrontado ele fala: não, o teu povo, o povo que guardou para fazer sacrifício para o Senhor. E Samuel pergunta: o Senhor prefere sacrifícios ou obediência? E nós sabemos que é obediência. Deus quer obediência. Então, aqui está falando porque não quiseram crer. Então, você não quer crer? Infelizmente, seu fim vai ser triste. Aproveita enquanto tem tempo e creia na verdade, que é a palavra de Deus, o que está escrito. Não é acrescentando alguma coisa. Pelo falar nome de Jesus de tal maneira você é salvo. Não adianta. É a palavra de Deus, é por fé.
Entenda isso. Vamos aqui em Apocalipse 3. Não sei nem se eu já li, mas vou ler de novo. Se eu já tiver lido, eu vou ler de novo, porque é maravilhosa essa leitura. Porquanto guardastes a palavra da minha perseverança, também eu guardarei da hora da provação. Que provação é essa? É a tribulação, é a perseguição, é o que vai acontecer, que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, essa provação vai vir sobre o mundo inteiro. Que provação é essa? Se não é a grande tribulação para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Ou seja, não vamos passar por isso. Venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Muitos colocam esse versículo, essa parte de perder a coroa, como se fosse a salvação. Não, é premiação, assim como galardão. Temos que entender isso. Salvação, se a pessoa tem, se a pessoa crê, ela não tem como descrer. Se ela professa ser cristã e depois professa não crer mais, aí é outra coisa. Ela só professava da boca para fora. Porque Deus que conhece que são seus, Deus que conhece os corações. E então, se a pessoa realmente creu, jamais, em hipótese alguma, ela vai andar para trás. Independente se ela cair em pecado e perder a vida por causa de pecado, porque isso pode acontecer. A gente tem as correções, que são os pecados para a morte, que pode acontecer na vida de uma pessoa, mas de modo algum a pessoa perde salvação. Se a pessoa morrer perdida, é porque ela nunca teve a salvação. E se ela morrer salva, é porque ela creu realmente, independente se ela morrer de uma maneira, ai, nossa, morreu fazendo tal coisa feia, errada, tal pecado. Entenda, uma pessoa que está salva, ela está salva. E ponto final. Ela vai ser disciplinada, ela vai ser corrigida, podendo até perder a vida, como a gente viu no outro vídeo, em 1 Coríntios 5. Porque já havia muitos fracos, muitos enfermos e muitos que já dormiam. Ou seja, que é um termo usado para quem perdeu o tempo do Espírito. Porque, como fala em 1 Coríntios 3, que nós somos templos, morada do Espírito Santo de Deus. E se alguém destruir o templo, Deus o destruirá. Ou seja, se nós destruirmos o templo, Deus nos destrói. Perde a salvação? Não, mas perdemos a vida, perdemos o templo. Temos que entender que o pecado para a morte é morte física, não é morte eterna. A morte eterna é não crer. Quem não crê tem morte eterna, porque já está em morte eterna. Então, a gente tem que entender que o único jeito de... observa, quem nasce uma vez vai morrer duas. E quem nasce duas, talvez não morra nenhuma. É difícil de compreender? Não é não. Quem tem o Espírito consegue entender que a gente aguarda a vinda do Senhor a qualquer momento, como a palavra que a gente acabou de ler. Então, o Senhor, ele vem a qualquer momento. Vamos em 1 Tessalonicenses 4. Não, que é segunda. 1 Tessalonicenses, lá no final. Aqui, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dorme é um termo usado para alguém, um cristão. Dorme só vai ser usado para cristãos verdadeiros que perderam a vida, que dormiram, ou seja, que dormiram no sentido de, não é que a pessoa está lá com o Senhor Jesus dormindo, porque ele fala que hoje estarás comigo no paraíso. Fala para o bandido, né? Para o criminoso estar na cruz com ele. E, assim, vou dormir aqui, não. Ele está com ele, mas fora do corpo. Ele está em espírito, aguardando a ressurreição para receber o novo corpo. Leia também 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 15 e 2 Coríntios
5. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Então, juntamente com Ele, isso é a vinda de Cristo para a igreja. Como que? Como estrela da alva, como a gente leu. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor. Então, dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, não é invenção, é pela palavra, que nós, os que ficarmos vivos. Então, Paulo já se colocava nessa condição, ele fala nós, apesar de saber que ele depois teve revelação que ele ia perder a vida, assim como Pedro também, mas, todavia, até então ele não tinha tido essa revelação ainda, então ele se considerava no arrebatamento. A esperança dele estava aqui, em nós que permanecermos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Ou seja, vamos ir antes, vamos ser antes. Não, nunca vamos preceder, porque o Senhor mesmo descerá do céu, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Entendam, muita gente faz confusão dessa voz de arcanjo, trombeta de Deus, com a trombeta lá do trono branco, trombeta dos anjos. Não confundam. Lá é outra coisa. Ali é um juízo, ali é a sentença, é um tribunal de sentença. Aqui é o arrebatamento que acontece, vai acontecer antes. A gente tem que entender que isso aqui acontece 7 anos antes, pelo menos, da grande tribulação, e acontece antes da grande tribulação, né? Depois do arrebatamento da igreja, que não sei quando começa o start do relógio, e no caso o start começaria quando eles fizerem o trato, né? Quando o Israel voltar a fazer os seus sacrifícios, fizer o acordo com o anticristo, com a primeira besta, né? Então, a gente tem que observar muito isso. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, o arrebatamento é algo que vai ser algo secreto. Esse nas nuvens é porque o mundo não vai ver. A palavra de Deus fala que assim como nos dias de Noé, então nos dias de Noé entrou na arca e ninguém viu, ninguém percebeu. Quando percebeu, era já tarde, era porque já tinha vindo o dilúvio. Quando entrarmos na arca, ou seja, quando formos arrebatados, eles não vão perceber, eles não vão se dar conta, eles não estão nem aí, eles vão estar comendo e bebendo, como nos dias de Noé, vão estar se dando em casamento, como a palavra de Deus fala. Então, temos que nos atentar a essas coisas. Ou seja, só quando o dilúvio veio, que eles correram e começaram a bater na arca, falar: Noé, abre essa porta, queremos entrar, vamos morrer todos afogados. Ele fala: não foi eu que fechei, foi o Senhor, não tem como abrir. Então, a gente tem que entender essas coisas. Ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, aqui nós vemos o arrebatamento. Lá em 2 Tessalonicenses, nós vimos a vinda de Cristo aqui na terra. Ou seja, a igreja não está mais. Ou seja, aqui é 1 Tessalonicenses. Agora aqui em 1 Tessalonicenses
5, Paulo continua falando: mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessiteis de que se vos escreva. Ou seja, ele está falando que sobre a vinda do Senhor não necessita que escreva para nós, porque nós não estaremos aqui. Ele está dizendo já isso. Ele está vendo, entenda que capítulo, versículo, isso foi acrescentado. Ficou muito bom para nós conseguirmos nos achar na palavra de Deus, mas não tem. São cartas, são corridas. Então, o capítulo 4 e o capítulo 5, eles vêm decorrendo. Vai vir 1, 2, 3, 4, mas não tem assim um capítulo 1, capítulo 2, simplesmente tá ali a página 1, página 2 e vai vindo. E assim a gente está vendo. Ele está falando sobre um assunto, ele terminou aquele assunto do arrebatamento e agora ele está falando o quê? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Então, o dia do Senhor é o dia o quê? A vinda dele como sol da justiça. Ou seja, ele vai vir para surpreender esses homens. E aqui fala o quê? Pois quando estiverem dizendo, olha só, pois quando estiverem dizendo paz paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então aqui está bem claro. Eles vão dizer o quê? Que a paz no mundo. Por quê? Porque o que perturba o mundo é a igreja. É esse testemunho fraco que ainda existe no meio da cristandade, um testemunho verdadeiro que ainda existe no meio desse testemunho arruinado, que é o de Laodiceia, que nós estamos aqui sabendo que o Senhor a qualquer momento ele vem. Então, a nossa esperança não é uma melhora, a nossa esperança, pelo contrário, quando nós sairmos, eles vão firmar o pacto com Israel, vai ter apostasia total, né? Porque não vai ter mais cristão verdadeiro na terra, vai ter apostasia, o homem do pecado vai se revelar, primeiramente o príncipe, né, do povo, né, que queimou o templo, que é Roma, vai fazer um pacto, um firme acordo com Israel. Eles vão voltar, edificar um templo fake para poder adorar o Senhor. Começa a adoração e na metade da semana que acontece, depois desses 3 anos e meio, se levanta um do meio da terra, que é a besta da terra, e ela faz o quê? Faz cessar os sacrifícios, faz cessar a adoração e vai dizer que é o quê? Que ela é Deus e vai querer adoração para ela. Então, nesse período aí, graças a Deus, como a palavra de Deus fala, a igreja não vai estar mais presente. Então, não precisamos estar com medo nada disso. E nesse momento que eles vão falar, finalmente é o quê? Paz na terra. A paz de Deus? Não. Porque vos deixo a minha paz. Não vou lá dou como o mundo dá. E aqui ele está falando do mundo. Então, o mundo que vai ficar aqui, quando eles vão sentir paz? Quando a igreja não estiver mais aqui. Quando houver apostasia total. Então, realmente vai ser uma apostasia tal. E aí, o anticristo, o filho do pecado, vai se revelar. E completando 7 anos, aí sim, vem o Senhor. Agora, ele vem para tratar com o seu povo. Ele vem para poder tratar com o remanescente. O que não quis o quê? Dobrar os joelhos para a estátua, para a idolatria, que eu falo, para a estátua de idolatria que o anticristo vai mandar fazer. Então, essas coisas todas mostram que a gente não tem que se preocupar com nada disso. Então, temos que ficar em paz, ficar tranquilo, sabendo que a qualquer momento a igreja está prestes a sair daqui. O testemunho de Laodiceia é muito claro.
Para a gente terminar, vamos em Apocalipse 1, versículo 11, né? Aí vai estar falando que dizia Apocalipse 1, versículo 11, que dizia: o que vê, escreve num livro e envia-o a 7 igrejas. Aí eu começo a falar Éfeso, a Esmirna, e Pérgamo, e Tiatira, e Sardes, e Filadélfia, e Laodiceia. Entendo, não são 7 igrejas, tiveram realmente essas 7 igrejas, como a gente vê aqui, regional, que todas as igrejas nas cartas de Paulo, toda ocasião, sempre foram igrejas geograficamente. Mas essas 7 igrejas, apesar de terem sido geográficas, são 7 testemunhos, ou seja, foram 7, são, né, que estão com alguns estão ainda, que estão acontecendo, são 7 períodos, então são 7 tempos, 7 épocas. Então a gente tem que se atentar para isso. Então, esses testemunhos da igreja, a gente sabe que a gente está nesse último, que é o de Laodiceia. E aqui no versículo 9, ele fala: escreve, pois, as coisas que tens visto. Então, as coisas que tens visto e as que são. As que têm visto e as que são, elas vão sumir quando a gente chegar lá no versículo 1 do capítulo 4. Gravem isso. E escreve, pois, as coisas que tens visto e as que são, e as que depois dessa hão de acontecer. Lá no capítulo 4 só vai ter as que depois dessas hão de suceder. Então a gente vê que as coisas que tem visto e as que são, elas sumiram. Por quê? Porque essas são as coisas que estão acontecendo agora. Ou seja, são as coisas para a igreja. E agora ele vai escrever que realmente ali a gente vê que começa realmente o Apocalipse mesmo. Que a igreja não vai estar mais aqui. No 3 eu não vou entrar, que ele fala de Laodiceia, né, que ele vai estar prestes a vomitar de sua boca, que realmente é isso que vai acontecer. Mas aqui no capítulo 4, no versículo 1, ele fala: depois destas coisas, então essas coisas já passaram, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então ele vai mostrar as coisas que depois dessa, ou seja, cadê as que viu, as que são? Não tem mais. Ou seja, a porta aberta, a voz como de trombeta. Ele está falando aqui do arrebatamento, uma porta aberta no céu. Nós sabemos que a única porta que tem é o Senhor Jesus, é a porta estreita. Então, é isso que nós esperamos, essa virada. A gente está no capítulo, a gente está no capítulo 3, está na última carta, em Laodiceia. A qualquer momento, o Senhor vai virar a página e nós vamos vir parar aqui, no capítulo 4, no primeiro versículo. Ou seja, a gente não fica aqui para continuar vendo o que acontece. Então, a gente vai ver todas essas coisas do alto. Por quê? Porque a gente é povo celestial. Entenda, a igreja é o povo celestial. Ele pergunta, o Senhor pergunta a Abraão se ele podia contar as estrelas do céu. É o povo celestial. Ele pergunta a Abraão se ele podia contar a areia do mar.
é o povo terreno, Israel. Então Deus tem dois povos. Temos que entender isso, tá bom? E quando o Senhor vier, a qualquer momento, quando o Senhor vem como sol da justiça, depois da igreja ser arrebatada, depois que se cumprir a grande tribulação, que depois começa o relógio profético a bater quando os judeus firmarem um acordo com a primeira besta, que é o povo romano, né? O príncipe do povo que há de vir, como está escrito. Então temos que entender isso. A palavra de Deus é o que nos guia. Só para dar uma reforçada, vou aqui em alguns capítulos para falando sobre isso, né? A gente viu lá em 2 Pedro 1, os últimos 3 capítulos, que a palavra de Deus, a palavra profética, nunca foi produzida por vontade do homem. E aqui em 1 Coríntios 4, a gente vê Paulo falando, ora, irmãos, estas coisas eu apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós. Entenda isso aqui, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Se alguém fala, não, mas isso aqui é revelação nova, não caia nessa, para que aprendeis a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Vamos também em João 17. Versículo 17. Aqui. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu não me lembro agora de cabeça. Não sei se está em João 14 ou João 15, não sei. Mas fala o quê? Que o Espírito da verdade nos guiaria em toda a verdade. Então, tem que ter o Espírito Santo de Deus para poder entender a palavra de Deus. Ponto. Então, se você ainda não crê realmente que tem a salvação, você não tem ainda o Espírito da verdade. Aproveite enquanto ainda há tempo e creia que o Senhor Jesus morreu na cruz por você, como a gente leu, como a gente vê na palavra de Deus, que é isso que a gente tem que reter. A gente tem que estar firme nesse evangelho. A gente tem que ter isso como a nossa firmeza, como a base para a gente poder realmente entender que o Senhor nos ama, tem nos dado a vida eterna. Então, aqui, para a gente poder encerrar, 1 João, acho que é o 5. Entendo. Olha só. E a partir do versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, então não é quem fala o nome dele corretamente, mas é quem crê em si mesmo, tem o testemunho que a Deus não crê, mentiroso o fez, porque não crê no testemunho de Deus, que Deus deu. Calma aí, começa de novo. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Então, quem não crê está fazendo Deus mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus de seu Filho dá. E o testemunho é este. Então, o testemunho é este. Preste atenção no testemunho. Que Deus nos deu a vida eterna. Então, Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Então, Jesus Cristo, ele é a vida eterna, como ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele é o único caminho. Não é falar o nome dele, mas é ir a ele, é crer no sacrifício que ele fez. Quem tem o Filho tem a vida
quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, ou você tem ou você não tem. Ter o Filho de Deus é crer que ele já morreu em seus pecados, como a gente já leu. Estas coisas vos escrevo a vós que credeis, e não que pronuncia o nome de tal maneira. E não é o que quer ser judaizante, que é totalmente contrário, oposto à palavra. Leia Gálatas para você entender. No nome do Filho de Deus, para que saibais que tendeis a vida eterna. Novamente, estas coisas vos escrevo a vós que credeis no nome do Filho de Deus. Então, quem crê no nome do Filho de Deus, crê que ele deu a vida por nós, para que saibais que tendeis a vida eterna. Não esqueça isso. Se falar que, não, o ter a vida eterna é saber pronunciar o nome do Senhor Jesus. Não é isso. É crer, como Paulo escreveu lá, no sacrifício que ele fez. Eu falei até que ia terminar, mas para aprendizado das pessoas, vale a pena parar assim. A partir do versículo 6. Estou admirado que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Deus para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Então, o evangelho é o quê? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. É esse o evangelho. A simplicidade, sabendo, leia a palavra de Deus. Como antes temos dito. Então, 2 vezes ele escreve a mesma coisa. Ele escreve versículo 8 e o 9, ele fala novamente. Como antes tenho dito, assim agora novamente o digo. Se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema ou seja maldito. Pois busco agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Eu falo Exua bonitinho. Não é isso. Então, por quê? Porque eu aprendi a falar o nome. Então, fui salvo porque eu aprendi a falar o nome. Não é. Ou procuro agradar aos homens? Isso é agradar ao homem. É encher o ego. É falar, não, assim que tem que pronunciar dessa tal maneira. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, se é para agradar o seu ego, sinto muito, você não é servo de Cristo e nem quem está ensinando. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não recebi nem de homem algum, nem me foi ensinado, mas recebi por revelação de Jesus Cristo. Então, a gente abre Atos 9 e veja a conversão de Paulo. E segundo, ali naquela conversão tem um selo atestando a confiança que Deus tem nesse evangelho, falando que esse Saulo ali na época, esse Saulo é um vaso escolhido por mim para padecer muito pelo evangelho. E nós vemos que isso é a palavra do Senhor. Então, o Senhor fala isso para Ananias. Então, leia lá. E aqui, ele fala, pegar o último versículo aqui.
Pois eu para a lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então ele está falando aqui que o que salva é o fato de Cristo ter se entregado por ele. Não é de Cristo ensinar ele a falar o nome. Entenda isso. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Então, logo Cristo morreu em vão. Ah, se é por falar nome, Senhor Jesus não precisava ter morrido. Olha, vim aqui ao mundo e vou ensinar vocês a falar meu nome, porque aí vão ser salvos. Não é isso. Então, temos que entender que é pela obra redentora que ele fez naquele madeiro da cruz que nos dá a salvação. Entenda isso. E qualquer um que queira ser judaizante, como a palavra de Deus fala, Paulo chama aquele de insensatos, os Gálatas. Ele pergunta quem foi que enfeitiçou, ou seja, eles. E ele fala que sabeis, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boas novas a Abraão, dizendo: em ti serão bem abençoadas todas as nações. Então, não importa qual língua você fala, é crer no Senhor Jesus como seu Salvador. De modo que os que são da fé são benditos com o crente Abraão, pois todos quanto são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Qual fé? Fé que seu Jesus morreu em nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. É essa fé, fé de que ele já resolveu tudo, que está tudo consumado. Fiquem com Deus, espero que essa palavra ela seja útil para entendimento, para demonstração, para realmente possa vir a crer e vir até a salvação eterna. Fiquem com Deus. Amém.